Olá pessoal, meu nome é Luciane, eu sou nutricionista, tenho 49 anos, sou apaixonada pela minha profissão, né? Faço tudo com muito amor, com muito carinho e venho aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre o porquê que a alimentação é fundamental na qualidade de vida, né? Na saúde, principalmente na saúde de ossos e músculos, né? Que por praticidade e infelizmente a gente hoje com a evolução, né, com o passar dos anos, nós fomos ganhando aí uma necessidade, um aumento, uma necessidade de fazer uma alimentação um pouco mais rápida, né, por falta de tempo, por conta de trabalho, né, as pessoas em casa têm uma dificuldade maior realmente de fazer uma alimentação mais regrada, né? Uma alimentação mais limpa, diríamos assim, com menos industrializados. Tudo isso porque a evolução, né? A indústria veio de alguma forma nos trazendo isso como sendo bom, como sendo benefício, e por outro lado, né, a necessidade de hoje a mulher trabalhar fora, né? A pessoa que é dona de casa, ela acumular várias tarefas, né? A tarefa de um trabalho doméstico e juntamente com a tarefa do seu trabalho fora de casa. E isso fez com que essa praticidade da alimentação mais rápida, né, tomasse conta da nossa vida, né? Infelizmente, isso foi aumentando de forma que a indústria ela não joga para perder, né? Então ela quer realmente facilitar a nossa vida, sim, mas eles estão ganhando muito em cima disso, né? O interesse da indústria é vender, né? É lucrar, é crescer, né? E infelizmente a nossa saúde acaba ficando danificada por conta disso, porque além dos alimentos serem práticos, sim, olhando por esse lado, né, é até interessante, mas se a gente for olhar realmente o verdadeiro interesse da indústria, né, que é de vender e que é de tornar um alimento cada vez mais saboroso, mais gostoso, né, esse alimento acaba tendo uma quantidade maior de açúcar, uma quantidade maior de gordura, né, e infelizmente isso é bom, é gostoso, né? É palatável, né? É agradável ao nosso paladar. E com isso a gente torna-se refém desse tipo de alimentação, né? Você acaba não comendo só porque você precisa de uma coisa mais prática, mas porque você gosta, porque você acha aquele alimento saboroso, né? E aí, infelizmente, isso vira uma rotina na nossa vida e a gente vai crescendo, os nossos filhos vão crescendo, né, com esse hábito de alimentação mais prática, com esse hábito dessa alimentação mais açucarada, mais gordurosa, que é condizente com o paladar dos jovens de hoje, né? E aí a gente acaba tendo aí uma série de doenças que são provocadas pela essa alimentação ruim, né? Não diria incorreta, mas diria uma alimentação pobre, né? Uma alimentação não pobre de calorias, mas uma alimentação pobre em nutrientes, né? Uma alimentação vazia, né? Como por exemplo um refrigerante, como um sanduíche, que às vezes tem muita caloria, é muito pesado, né? Ele vai até encher naquele primeiro momento, mas ele é um alimento que não traz nutrientes para essa pessoa que está consumindo, né? E aí isso, infelizmente, acaba virando uma doença, virando problemas mais na frente. É claro que com o jovem não vai ter tanto problema assim, mas quando a gente vai ficando mais velha, a coisa vai ficando mais difícil, né? Vai mudando de figura, eu diria assim. Então, o que acontece? Essa evolução foi muito ruim, né? Os nossos pais, os nossos avós, né? As pessoas lá atrás não reconheceriam como alimento o que a gente come hoje, né? Tanto os congelados, os enlatados, os processados, as coisas prontas que a gente tem no mercado hoje, né? Até o mais simples, que era um sanduíche que você fazia em casa, você comprava o pão lá do hambúrguer, fazia o hambúrguer, hoje você encontra ele todo montado, né? É só você aquecer. Então essa praticidade, ela não seria reconhecida hoje, né? Se os nossos pais, nossos avós estivessem aqui para olhar esses alimentos, eles não entenderiam muito que aquilo é um alimento, né? E a gente até na nutrição chama de produto alimentício, né? Porque a gente classifica alimento o que alimenta a gente, né? E esses falsos alimentos, né, a gente chama até de produto alimentício.
E com isso, a gente foi perdendo uma série de hábitos bons, né? Hábitos necessários, né? E fazendo com que a nossa alimentação fosse ficando cada vez mais pobre, cada vez mais enfraquecida, né? E com o passar dos anos acontece também que quando a gente vai ficando mais velho, a gente depara com algumas deficiências, com algumas dificuldades, né? E dentre elas a alimentação baseada em proteínas, né? O que acontece quando a pessoa está um pouco mais velha? Às vezes ela não tem muita vontade de mastigar um bife, né? Ela tem, não diria preguiça, né? Mas ela não sente mais tanto prazer naquela mastigação. Assim como a necessidade de beber água também reduz, o paladar pelo salgado também reduz, né? E aí a pessoa passa a gostar mais das coisas mais doces, né? Passa a comer menos proteína e passa a beber menos água, né? E isso vai de encontro ao envelhecimento com carências, né? Principalmente quando a gente fala de proteína, né? Que é o que faz a estrutura do nosso corpo, né? Então, o que acontece? Essa redução da proteína na nossa alimentação faz com que a gente tenha uma menor qualidade nos músculos, uma qualidade ruim de ossos, né? E aí você vai deparar com o quê? Com uma osteoporose, né? Com enfraquecimento desses músculos. E aí nisso tudo vai acarretar nas doenças osteoarticulares. Você vai ter uma dificuldade maior de locomoção, porque você tem uma musculatura menos desenvolvida, você tem mais dores nos joelhos, você tem mais dores na coluna, você tem mais dores nos pés. Tudo isso porque houve um empobrecimento, né, dessa massa magra, né, dessa massa muscular que você tinha quando mais jovem, quando tinha um melhor consumo, diríamos assim, de proteínas. Então, qual que é o meu recadinho aqui para vocês hoje? Para melhorar essa questão toda relacionada a ossos, relacionadas a músculos e a melhorar essa densidade do corpo, né? E diria até para também o enrijecimento, né? O enrijecimento dos músculos vai fazer com que você se sinta mais tonificado, você se sinta melhor. Porque quando você tem mais massa muscular no seu corpo, você tem uma postura melhor, né? Você consegue se locomover melhor, você consegue ter um corpo mais firme, um corpo mais seguro, né? E isso evita, inclusive, acidentes, coisas bobas que podem acontecer e que podem virar um problema muito mais grave, né? Então, com a alimentação melhor, você pode corrigir isso ao longo do tempo, né? E sem fazer grandes esforços, fazendo pequenas mudanças, né? Quais são essas pequenas mudanças que seriam muito importantes, que teriam um impacto muito bom, né? E ao mesmo tempo não dariam tanto trabalho assim para mudar? Então, uma delas é melhorar a ingesta de proteínas magras, né? Tudo que você puder comer de proteínas magras, claro que com uma quantidade dosada direitinho, é interessante. Não ter medo de gordura. Gente, claro que a gente tem preocupação em consumir uma quantidade maior de gordura, mas a gente ter medo de gorduras boas não é saudável, né? Ter medo de colocar um azeite na comida, ter medo de comer um pedaço de abacate, ter medo de comer uma castanha porque tem muita gordura, tudo isso já ficou lá atrás, né? Então a gente precisa não ter medo de gordura boa, comer mais proteína magra e reduzir o açúcar, né? Diminuindo os carboidratos simples, né? Principalmente as farinhas, né? Diminuir do nosso consumo as farinhas e trocar por carboidratos mais complexos. Quer ver um exemplo? Ao invés de você comer aquele pãozinho à tarde que você está acostumada lá com queijo, manteiga, você pode trocar isso por uma raiz cozida, né? Quem não gosta de um cafezinho com um aipimzinho cozido e um pouquinho de manteiga? Olha uma sugestão aí boa de lanchinho da tarde. Muito melhor do que você comer um pão. Então, fazendo essas trocas pequenas, né? Fazendo essas trocas inteligentes e simples, você pode alcançar uma melhora de qualidade de vida, uma melhora da sua saúde e uma redução, inclusive, de peso,
né? Porque todas essas mudanças que a gente faz aos poucos, né? Todas essas coisas pequenas que a gente acaba impactando de alguma forma na nossa saúde de uma forma geral. E o perder peso acaba sendo só uma consequência disso tudo. Porque na realidade você está focado aí em melhorar a sua qualidade de vida. Mas o que você vai acabar tendo de resposta não é só uma melhoria no seu corpo. Você vai ter um sono melhor, o seu intestino vai funcionar melhor, os seus pés no fim do dia não vão estar tão inchados, o seu abdômen não vai estar tão estufado e você vai acabar, por consequência disso tudo, emagrecendo, tendo mais disposição. Olha quanta coisa boa que você pode adquirir sem fazer tanto esforço. Fazendo pequenas mudanças, fazendo pequenas alterações na sua rotina, você vai acabar tendo aí uma resposta muito legal. Então é importante a gente fazer essas pequenas mudanças. E uma coisa muito mais interessante nisso tudo é reduzir o açúcar, de preferência até cortar, gente. Vamos aí devagar, né? Se você usa 2 colheres de açúcar no teu café, usa 1,5, vai usando aí durante uma semana, 2, até você se adaptar. Quando você percebeu que se adaptou, reduz mais um pouquinho, né? E vamos tentando diminuir, vamos deixar o docinho só para festa, né? Vamos tentar fazer um bolinho, um negócio sem açúcar. Tem tanta receita hoje em dia na internet. Então, assim, se a gente pode fazer alguma coisa simples, uma dessas mais importantes é retirar o açúcar. Eu acho que é fundamental. A gente consome uma quantidade de açúcar muito grande, né? A gente, eu digo todo mundo, eu acabo não consumindo tanto porque eu já tenho uma estrutura diferenciada já na minha vida. Mas a maioria das pessoas, elas consomem uma quantidade de açúcar muito, infinitamente maior do que elas precisam, né? Porque não é só aquele açúcar que você coloca na sua comida. O açúcar é um tipo de conservante também. Então ele acaba estando junto dentro de alguns alimentos e que você está comendo e nem sabe, né? Às vezes está lá um iogurte na prateleira. Você compra aquele iogurte e aí você descobre que ele tem uma quantidade de açúcar, às vezes, tão grande quanto a de um biscoito, né? Então, assim, fazendo essas trocas, mudando esses hábitos de vida, a tendência é você melhorar, né? E aumentar a sua ingesta de água. Isso também é muito importante. Se você melhora a quantidade de água que você consome, dificilmente você vai ter estômago para ficar beliscando a comida, né? Entre um almoço, né, um café da manhã e o almoço, aquelas beliscadinhas. Entre o almoço e o lanche da tarde, aquelas beliscadinhas. Vai na geladeira, belisca um negocinho. Troca isso por beber um copo d'água, né? E aí você vai chegar a uma quantidade de água ideal para você, né? Eu vou deixar depois o meu contato, se vocês tiverem dúvidas de quanto beber de água, pode me mandar mensagem. Me manda mensagem que eu vou ajudar vocês a tirarem essa dúvida. A quantidade de água que a gente bebe são 35 ml por quilo de peso. Então, se você quiser fazer a continha, 0,35 vezes o que você está pesando. E o que vai dar de resultado é aí, às vezes, dependendo do seu peso, 2,5 litros de água, 3 litros de água, 2 litros de água. Essa é a orientação da OMS para consumo de água. Então, você fazendo esse cálculo, fica mais fácil de você entender o que é realmente a quantidade de água que você precisa consumir. E tomando essas providências, é claro, mudando esses hábitos, né, melhorando tudo isso, você vai ter uma resposta excelente na sua vida, né? Você vai ter uma melhora muito grande na sua qualidade de vida. E, consequentemente, ossos, músculos, tudo isso vai passar a ter uma qualidade melhor, uma densidade maior, uma quantidade maior de músculos, uma melhora nos seus ossos, né? Uma melhora na sua absorção de vitaminas, né? Porque tem muita gente que consome tudo até direitinho, se alimenta direitinho, mas é tão pobre em beber água que as vitaminas que deveriam ser absorvidas da alimentação não são absorvidas, né? Por quê? Porque ela não bebe água na quantidade direita, né? Às vezes sofre lá de intestino preso, né? Fica aí 2, 3 dias sem ir ao banheiro, mas porque não bebe água. Não adianta se encher de fibra. Se não beber água, não vai funcionar. Então, vamos lá, gente, beber água, melhorar a proteína, baixar a quantidade de açúcar da sua alimentação, reduzir os carboidratos e não ter medo das gorduras boas.
Essas são as minhas dicas para vocês. Espero que vocês tenham realmente aproveitado e que fica aqui o meu abraço. E foi um prazer falar aqui com vocês, foi um prazer deixar um pouquinhozinho do meu conhecimento aqui com vocês. E se vocês precisarem de mais alguma coisa, eu estarei pronta para ajudar. Até uma próxima.